Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Deixa eu enxergar vocês melhores aqui. O professor é meio cegueta, né? O professor aqui é meio cegueta. Aê, agora tá legalzinho. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que estejam todos na paz. O jargão de sempre: firmes e fortes e perseverantes, sempre. Ok, pessoas? Estou aqui segurando a câmerazinha aqui, que é o celular na mão, tá bom? Tô até aqui ainda, né, em isolamento aqui em casa, mas firmes e fortes, né? Mantendo aí a energia positiva, ok, pessoas? Hoje tá frio, ó. Não sei, eu não sei, né, quando você vai estar assistindo, mas eu aqui, enquanto estou gravando, tá um frio, olha. Pessoinhas, enfim, vamos dar sequência à nossa aula, tá bom? Pegue lá o seu caderno, a sua anotação, o seu lápis, o seu marca-texto e bora! Nós vamos aprender agora simplificação de fração, ok? Lembram? Nem todos, né? Então, vem comigo! Olá, então, meus caros! Vamos aqui, então, vamos numa nova matéria, só que tá meio borradinho aqui. Opa! Deu uma focalizada melhor. Vem cá, pessoas. Nós vamos trabalhar agora com simplificação de fração. O que é uma simplificação de fração? É tornar a fração menor. É nós deixarmos ela o menor possível para que ela represente uma fração maior. Sabe por quê? Veja só isso aqui, ó. Lembra que nós estamos aprendendo a desenhar uma fração. Concorda comigo, né? A representar a fração de maneira geométrica. Confere. Cara, e se de repente esbarrarmos com uma fração desse jeito? 28 sobre 49. Você já pensou quantos desenhos teremos que fazer aqui na sequência? Já pensaram? Já pensou? E se é uma outra fração assim, ó? Ó, ó, ó. Uma fração desse jeito. E aí? E para nós representarmos ela de maneira geométrica? Você já pensou quantos quadradinhos tem que fazer? Aí não dá, né, professor? Aí não há caderno, papel, caneta ou tempo de prova que dê para nós representarmos essa fração, não é mesmo? Também uma bolinha de água aqui. Por esse motivo, pessoas, existe uma manobra, né? Uma operação que chama-se simplificação de fração. Anota aí, nova matéria, simplificação de fração. Olha lá. Como que faz isso, professor? Vem aqui comigo. Vem aqui comigo, pessoas. Olha só o detalhe. Imagine, ô caneta, segura a onda. Imagine esta fração aqui, ó. 10 sobre 20. Pessoas, para nós já desenharmos uma fração como essa, já ia ser um pouquinho difícil, não é mesmo? Imagine fazer um desenho, né? E esse desenho ter 20 partes, não é isso que nós aprendemos? Faz lá um desenho, corta ele em 20 partes. Já pensou? Por isso nós vamos simplificar. E como simplifica uma fração? Dividindo. Dividindo, olha só. Olha só, divide por 2 aqui, divide por 2 aqui. O segredo da simplificação de fração é simplesmente você dividir o numerador e o denominador, lembra? Numerador, denominador, pelo mesmo número. Eu não posso dividir aqui por um número e não posso dividir aqui o denominador por outro número. Repare aqui, ó. Aqui eu estou dividindo por 2, né? Estou dividindo 10, que é o meu numerador, por 2. Aqui o meu denominador, estou dividindo por 2. Bingo! Vem cá agora. 10 dividido por 2. 5. 20 dividido por 2. 10. Ela ficou menorzinha. Já diminuiu, professor, já diminuiu, ó.
né? Já ficou menos mal para representar ela de maneira geométrica, né? Agora, dá para continuar simplificando ela? Até dá. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? O segredo da simplificação de fração, vou até deixar aqui o título. O segredo da simplificação de fração é você dividir o mesmo número em cima, que é o numerador, e o mesmo número de baixo. Bom, aqui, se eu continuar com 2, eu consigo dividir 10 por 2. Ótimo, dá exato. Voltando lá atrás, que nós tínhamos falado na aula passada. Todas as nossas continhas têm que dar exata. Por isso que tudo isso a gente vai treinando. Tem que dar exata. Entendeu? Então, se eu colocar aqui 2, vai dar exato. 10 dividido por 2, 5. Se eu colocar aqui 5 dividido por 2, não dá exato. Vai ter sobra. Lembra? Nós já até fizemos isso na questão da MMC, né? 5 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Olha lá, dá sobra. Então, o 2 não dá. Vamos para o número 3. O 3 dá para me dividir os dois. Dá para dividir por 3 aqui em cima, por 3 aqui embaixo e que dê exato nas duas divisões? Não. 5 dividido por 3 eu sei que não vai dar. Então, nem o 10. Então, vamos simplificar pelo número 4. O próximo número é o 4. 4. 5 dividido por 4. Um deles já não vai dar errado. Já comecei aqui em cima, já não dá exato. Então, vamos para o próximo número. O 5 dá para dividir aqui e dá para dividir aqui. Por quê? 5 dividido por 5 dá 1 para cada. Não tem sobra, não tem resto. 1. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 10 dividido por 5, 2. Acabou. Essa fração se tornou irredutível. Esta fração se tornou irredutível. Agora não dá mais para simplificá-la. Tá certo? Repare o meu segredo. Repare. O mesmo número que eu dividir o numerador, eu dividi o denominador. O mesmo número que eu dividi aqui na sequência, o numerador, eu usei para dividir o denominador, até que ela se tornou irredutível. Então, esta fração é uma fração aparente a esta. Professor, mas que loucura é essa? Como assim 10 sobre 20 é uma fração aparente, né? Uma fração que corresponde a 1,5. Como assim 1 sobre 2, né? Pessoas, eu costumo dar sentido ao aprendizado. Vamos desenhar essa fração aqui. Quem que é o denominador que começa com a letra D e que divide? Quem? É o 2. Então ele pede para que nós façamos um desenho dividido em duas partes. 1, 2. Confere comigo. Não é isso que nós aprendemos? Sim. Aí vem o numerador. O numerador. O numerador é a parte que nós vamos tomar. Não é verdade? O numerador é a parte que nós vamos tomar. Não é isso? A parte que nós vamos pintar. E quem que é? É o 1. Pera lá. Aqui, ó, é o 1. Bingo! Esta é uma representação geométrica, não é verdade? Esta é uma representação geométrica de uma fração, não é isso? Bom, e se nós fôssemos representar aqui, então, 10 sobre 20, 10 20avos. Bom, quem que é o denominador que começa com a letra D que divide? É o 20. Então eu preciso fazer um desenho. O professor vai mostrar para você o sentido do aprendizado. Um desenho dividido em 20 partes. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos ver se deu? Vamos falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 partes, certo? O denominador é o que divide, começa com a letra D e ele pediu para dividir em 20 partes. Numerador, quem que é o numerador? Quem que é o numerador? É o 10, certo? Então eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
tudo isso aqui eu vou pintar. Certo? O numerador é a parte que eu pinto, é a parte que eu tomo, não é verdade? Olha lá. Olha os dois desenhos. Se você for reparar, dando sentido ao aprendizado, fiz aqui bem, né? Dando sentido ao aprendizado, não ficou um desenho dividido no meio? Apesar que esse, né, ficou aqui, essa partezinha, mas esse também foi cortada no meio. Aqui a parte todinha que eu vou dar para o paciente. E a mesma quantidade dessa sobrou. Aqui essa parte eu vou dar para o paciente e essa parte de tamanho igual é que sobrou. Aqui, apesar de estar fracionada em mais 10, mas eu estou dando 10 para o paciente. Consegue entender aqui no sentido do aprendizado? Consegue entender? Eu estou dando sentido ao aprendizado. Por que que é por que que existe a regra da simplificação de fração para torná-la menor? Toda essa parte eu dei para o paciente. Era 20 que eu tinha, eu dei 10 para o paciente, sobrou 10. Era 2 que eu tinha, eu dei para o paciente e fiquei com uma. A metade. Por isso que existe a simplificação de fração. Só para que esse desenho, olha aqui, ó. Só para que esse desenho fique menor. Entenderam, pessoas? É isso daí. Por esse motivo existe a simplificação de fração, tá bom? Essa parte aqui não está na nossa matéria, é só para dar sentido ao aprendizado. Porque muitas vezes as pessoas não gostam de matemática exatamente por isso, porque as pessoas não entendem nem o porquê das coisas, né? Então, a importância da simplificação de fração é só para deixar aqui a representação geométrica de maneira mais fácil para ser representada, menor, mais tranquila. Entende, pessoas? Olha lá. Metade deu para o paciente, metade sobrou. Aqui é a mesma coisa, né? Todo esse fracionadinho aqui de 10 foi dado para o paciente. Todo esse fracionadinho de 10, porque era 20 o total, sobrou. É uma fração que representa esta, né? Entenderam, pessoas? Ok? Tudo bem? Então, pessoinhas, entenderam mais ou menos a situação que é a representação de uma fração? É desta forma que nós simplificaremos ela para que ela fique menor e assim possamos representar ela de uma maneira mais tranquila. Mais um exemplozinho aqui, ó. Mais um exemplo. Vamos simplificar esta fraçãozinha aqui, ó. Uma fração imprópria e nós vamos simplificar ela. Como que nós simplificamos ela? 8 sobre 4. Simplificar a fração é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, entendeu? Tem que dar para dividir os dois ao mesmo tempo e que essa divisão dê exata. E eu começo sempre com o número 2. Como? Começa com o número 2. O 2 dá para dividir o 8 e que dê exato? Sim, 8 dividido por 2 é 4, dá exato, não dá resto. E o 4 aqui, que é o denominador, dá para dividir por 2? Dá sim, professor. 4 dividido por 2 é 2. Então, os dois dá para dividir, né? O numerador e o denominador dá para dividir por 2. E as duas contas não terá resto. Então, olha lá. 8 dividido por 2. 4. 4 dividido por 2. 2. Pronto, já ficou uma fração 4 sobre 2. Dá para simplificar? Ainda dá para simplificar. Tem um número aqui que nós possamos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Quem? Também o número 2. O número 2 dá, é possível. Olha aqui. 4 dividido por 2. 2. 2 dividido por 2. 1. Pronto. Essa fração tornou uma fração irredutível. A partir disso, eu não consigo mais simplificá-la. E isso aqui, 2 sobre 1, é a mesma coisa que 2, né? Quando nós vemos aqui 2 inteiros, já representamos uma fração como essa. Quem que é o denominador?
1, aqui, tá 1. Quem que eu pinto? Aqui no numerador, pintou uma, não é? Tomou uma, aí outra, tomou duas, porque tem que ser duas. O numerador pediu para tomarmos duas partes. Olha aí, ó. Então, 2 sobre 1 nada mais é do que 2 inteiros. Tá bom, meus queridos? Então, essa fração foi simplificada. Tá bom? E tornou-se irredutível. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Imagine agora se nós colocarmos um número ímpar e um número par. Olha aqui, vamos simplificar essa fração. Vamos simplificar essa fração. 7/14, ou 7 sobre 14. Ok, pessoas? Vamos simplificar esta fração. Como? Começo com o número 2. Sempre começo com o número 2. Olha aqui, pessoas. Simplesmente. Que número que eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número e que cada um dê exato? Bom, aqui dá por 2. 14 dividido por 2 é 7. Só que em cima eu não tenho, não posso, não dá para dividir por 2. Porque 7 dividido por 2 não vai dar exato. Não vai dar exato. Por esse motivo, já não posso fazer a simplificação começando com 2. Porque tem que dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo pelo mesmo número. Eu não posso dividir aqui por 2, né? E aqui no numerador eu dividi por um outro número. Não posso. Então vamos para o próximo número. Quem que é? Acima do 2. O 3. 14 dividido por 3 vai dar exato? 3, 6, 9, 12, que não vai dar. Não tem nem na tabuada do 3, não dá. E o 7? Também não vai dar. Então pula para o 4. Já começando aqui, 7 não tem um número 4. Se eu fizer 7 dividido por 4, olha lá, vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 7, 3. Sobrou o resto, já não pode ser o 4. E o 5? Também não. E o 6? Também não. Sobra quem? O próximo, o 7. 7 e dá para dividir o de baixo. Olha lá, o mesmo número que eu dividi o de cima, o numerador, eu estou dividindo o denominador. Vou fazer aqui porque essa continha ficou ali só para não atrapalhar, ok? 7 dividido por 7, 1. 14 dividido por 7, 14 dividido por 7 é 2. 2 vezes 7, 14. Pronto. Tornei essa fração menor, mais fácil de pintar, e essa fração tornou-se irredutível. Ou seja, o que é irredutível? É quando não dá mais para simplificar. É quando chega numa situação que eu não consigo dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número ao mesmo tempo. Entendeu, pessoas? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Vem cá, vamos aqui, ó. 6/18. 6/18. 6/18. Nesse caso, nós temos que simplificar esta fração de modo que ela seja irredutível, ou fique menor, que ela fique menor para que eu represente ela na hora de eu fazer a representação geométrica, ok? Bom, e como que simplifica uma fração? Como? Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número ao mesmo tempo. Então aqui, ó, vamos dividir aqui, vamos dividir aqui. Que número que eu começo? Que número que eu começo? Sempre com 2, né? Dá para dividir 6 por 2 e dar exato? Dá sim, porque 6 dividido por 2 vai dar 3 para cada, não tem sobra, não tem resto. E 18? Se eu usar também, já que eu vou usar o 2 aqui, 18 dividido por 2 dá 9, dá exato, dá sim, tranquilo. Então vamos lá, ó.
Divide por 2 o numerador, divide por 2 o denominador. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 2, 9. Vai ser sempre continhas que não tenham resto. As nossas contas aqui na enfermagem vai ser sempre contas exatas, tá bom, pessoas? Nessa primeira parte, só contas exatas. Não tem resto. Deu resto é porque tem alguma coisa errada, tá bom? Contas exatas, não tem resto, não tem sobra, ok? Bom, olha lá, nessa simplificação já ficou 3 sobre 9. Ainda dá para simplificar? Sim, ainda dá para simplificar. Ainda é possível simplificar. Por quem? Por 2? Não, por 2 não dá. 3 dividido por 2 não vai dar exato, né? 3 dividido por 2, 3 dividido por 2, aqui é 1, 1 vezes 2, 2 para 3, 1, vai dar resto, vai sobrar 1. Então vamos para o próximo número. O próximo número é 3. 3. O 3 dá para dividir aqui? Dá. 3 dividido por 3 dá 1 para cada, não terá resto. Aqui, 9 dividido por 3 dá. Dá sim, professor. Ó, dá sim. Então, 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3, né? 3, 3, 6, 9. 3. Então, 9 dividido por 3 é 3. Pronto. A fração tornou-se irredutível. A fração se tornou menor. É uma fração aparente a esta daqui. Se você for fazer um desenho, apesar que esse desenho vai ficar maior, vai ter mais partes divididazinha, mas a representação vai ficar com certeza igual. Entendeu, pessoas? É isto. Por isso que é simplificação de fração. Deixa eu mostrar aqui uma coisa que todo mundo pergunta. Eu vou pegar essa mesma fraçãozinha aqui, ó. 6 sobre 18. 6 sobre 18. Vamos pôr aqui para a gente não confundir e economizar a lousa do professor. Vamos economizar a lousa do professor. Vamos pegar essa fração que era 6 sobre 18. 6 sobre 18. Aí as pessoas me perguntam, professor, no caso aqui, como 6 é divisível de 18, eu não posso começar com 6? Pode. Se der para dividir o de cima e o de baixo ao mesmo tempo, pode. Pode. Olha lá. Tem que colocar o 6 aqui e tenho que colocar o 6 aqui, e que essa continha, tanto aqui no numerador quanto no denominador, dê exato. Exato, o que eu digo? É que não tem resto, que não tem sobra. Então, 6 dividido por 6 é 1. 18 dividido por 6 é 3. 6, 2, 18 é 3. 18 dividido por 6 é 3. Olha lá, olha lá. Pronto, a fração se tornou irredutível. Eu não consigo mais simplificá-la. E olha lá, ó. Mesmo que eu encurtei o passo, olha aqui, ó. Ainda assim, eu fiz aqui no passo a passo, comecei com 2, depois eu fui para o 3. Quando ela ficou irredutível, ela ficou 1 sobre 3. Aqui eu já comecei logo no 6. Mas quando ela se tornou irredutível, ela ainda também ficou 1 sobre 3. A questão, pessoas, que eu quero dizer para vocês é a seguinte. Independente se você faz passo a passo, começando com 2, para ver se o 2 dá, não tem problema se de repente você quiser encurtar o caminho. Desde que você use para dividir o numerador, o mesmo número tem que ser aqui na divisão do denominador. E as duas divisões precisam dar exato. Ou seja, cada um ficar com o mesmo número de bala, falando ludicamente, né? E que não tenha resto, que não tenha sobra. Entende, pessoas? Entende? Olha lá, eu dividi 6 aqui. E no denominador também dividi por 6.
Esse é o segredo da simplificação de fração. O mesmo número que eu uso para dividir o numerador é o mesmo número que eu uso para dividir o denominador. E essa divisão precisa dar exato, não ter sobra. E essa divisão também precisa dar exato e não ter sobra. Entenderam, pessoas? Eu sou bem repetitivo aqui porque eu quero que as pessoas gravem. Por mais que você tenha dificuldade aí com a divisão, eu sei que muitos têm, ainda assim, nas regras, nas passagens, eu não quero que fique dúvidas, tá bom? E ao longo da nossa matéria aí, depois nós vamos aprendendo cada vez mais aí, vamos nos familiarizando com a divisão, ok? Vamos anotar então a cola da simplificação de fração? Vou escrever junto com vocês. Vamos aí? Anotar a cola da simplificação de fração? Então, vai lá. Caneta na mão, caneta na mão. Vamos lá. Ditado. Posso começar? Não pegou ainda? Vai, vou esperar. Não pegou o caderno? Mas você vem na sala de aula sem caderno, sem fazer anotação. Oh, Deus! Bem, pronto, pegou? Então vamos lá, vamos lá. Olha lá, olha lá. Na simplificação de frações, estou fazendo aqui, mas não é só rascunho, só para acompanhar vocês, ok? Na simplificação de frações, eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Pelo ficou feio, né, pessoas? Espera aí. Eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aí ficou pelo, né? Por o mesmo número, pelo mesmo número, ok? Eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aí nesse caso, esse pelo precisa ter um chapéuzinho aqui para não ficar de pelo de cabeça. Pelo mesmo número. Ok, pessoas? Ok? Não ficou aqui uma definição tão bacanazinha, mas aqui é só a nossa cola na hora de nós formos fazer a prova, tá bom? Cada um escreve do jeito aí que fica de uma melhor compreensão, tá bom? Na simplificação de fração, eu divido o numerador e o denominador por o mesmo número, pelo mesmo número. Aí, dando sequência, até, escreve lá, eu faço aqui meu rascunho só para acompanhar vocês, até a fração tornar-se irredutível. Ok, pessoas? Até ela se tornar irredutível. Olha como é que ficou aqui a luz do professor. Anotaram bonitinho? Esta é a nossa cola, tá bom, pessoas? Olha, aqui o professor sai escrevendo só para dar tempo de vocês copiarem, para mim ter uma noção, né? Porque aí eu escrevo junto, eu sei que vocês vão terminar juntos, ok? Vem cá, lousa, vem cá, lousa. Mais um exemplozinho, então, para nós encerrarmos aqui a questão da simplificação de fração. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 9/27. Vamos simplificar essa fração aqui. 9/27. Olha lá, pessoas. Vou começar com o número 2. Primeiro eu pergunto, algum dos dois dá para dividir por número 2? Já não deu o de cima, já não adianta. Mesmo que desse o de baixo, já não irei testar o número 2, porque ele já não deu em cima, então já não tento nem embaixo. Sabe por quê? Porque ele tem que dividir os dois ao mesmo tempo pelo mesmo número. A regra disse, nós acabamos de anotar a regra. E esta divisão tem que dar exata.
E esta divisão precisa dar exata. Então vamos para o próximo número. O próximo número é o 3. E o 3 dá. Como que você sabe, professor? Eu sei porque o 3, se eu colocar o 3 aqui, ele está na tabuada do 9 e o 27 também está. O 9 está na tabuada do 3, o 27 também está na tabuada do 3, por isso que eu sei que ele é divisível. É bom saber tabuada, né? Então é aqui, ó. Se você não sabe tabuada, então você vai ter que testar os números. E testando, você conseguirá fazer sem problema. 9 dividido por 3 é 3. 27 dividido por 3 é 9. 9, 18, 27. Bom? Então eu sei que 3, 9 dá 27. Então 27 dividido por 3 é 9. Professor, ainda dá para simplificar? Ainda dá para simplificar. E eu posso simplificar com o 3. O mesmo número que eu dividi o de cima, eu dividi o de baixo. E dá exato. 3 dividido por 3 é 1. É 1. 9 dividido por 3 é 3. Pronto, olha lá a regra. Agora tornou-se uma fração irredutível. Irredutível. Não dá mais para simplificar, não dá para deixar ela menor, ok? Como que eu sei que não dá para deixar ela menor, pessoas? Como que eu sei? Porque não tem número aqui que vai dividir o numerador e ao mesmo tempo o denominador. Olha aqui aquilo que eu falei em relação quem já quer pular etapas. Opa, aqui é o número 7. O professor às vezes dá umas falhazinhas aí. Fala uma coisa e pensa outra. Vou usar essa mesma fração. Não, vou fazer aqui mais bonitinho, né? Deixa aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Só para usar a mesma fração, ó. Estou usando essa mesma fração aqui. Bom, vamos simplificar essa fração. 9 sobre 27. Ou 9 27 avos que fala. Tá bom? Aqui, ó. Se eu já quisesse fazer isso, nesse caso aqui, pode. Ó. Por quê? Porque eu divido os dois ao mesmo tempo. Lá na fatoração, a divisão ela é independente. Aqui não, o mesmo número que eu divido aqui, eu sou obrigado a dividir aqui embaixo. O mesmo número que dividiu o numerador tem que dividir necessariamente o denominador. Então, 9 dividido por 9. 1 tenho 9 balas, 9 pessoas, uma bala para cada. 27 dividido por 9. 9, 18, 27. Bingo! Então é 3. 27 dividido por 9, 3. Ó. Ó. Tornou a fração irredutível. Ok, pessoas? Ok, pessoas. Tá bom? Simples. É assim. O que que eu fiz aqui, ó? Eu pulei etapa, tá? Eu estou escondendo aqui o garrancho do professor. Eu pulei etapa, né? Aqui eu fiz por 3, depois por 3 de novo, embora eu tinha tentado com 2. Só que com o tempo você já consegue sacar, quando você estiver mais treinado com a tabuada, e já vai saber que um é divisível por outro, e já dá para subir menor, e você encurta a passagem. Ó, aqui eu fiz, né, uma passagem a mais, né? Ó, aqui só uma. A fração era essa, eu passei aqui para depois aqui. Aqui já foi direto. Por quê? Porque eu já usei um número maior. Mas eu segui a regra. Olha lá a regra. O mesmo número que dividiu o numerador, dividiu o denominador. Ó, dividi por 9 aqui, dividi por 9 aqui. E as duas contas deu exata. Bingo. Tá bom? E aí, quando eu sei que a fração é irredutível, quando não dá mais para simplificar. Pessoas, olha essa fração aqui, ó. 7 sobre 8, 7 oitavos. Ela já é uma fração irredutível, porque eu não consigo simplificar. Tem fração que eu já não consigo simplificar. Quer ver? Por exemplo, vamos tentar simplificar ela. O mesmo número que divide o numerador, divide o denominador. Bom, embaixo dá por 2, certo? E dá exato. Se eu colocar o 2 aqui, 8 dividido por 2 é 4. Deu exato. Bingo. Só que eu sou obrigado também a dividir o mesmo número aqui em cima. 2 aqui. 7 dividido por 2 dá exatos? Não. Faz lá a conta. Olha, eu provo. Ó. Vamos pôr 2. 2 vezes 2, 4. Aqui fica uma continha de menos. Para 7, 3, ó. Tem sobra, então já não dá o 2. Vamos pro 3.
Vamos. 8 dividido por 3. Já vou começar até aqui embaixo. Quanto dá? 2. 2 vezes 2. 2 vezes 3. 6. Para 8, 2. Aí já não dá também. E se já não deu embaixo, eu não vou nem tentar em cima. Porque se não deu embaixo, exato a resposta da divisão, já não dá, já não pode ser em cima. Não é nem que não dá, não pode. Às vezes poderia até ser. Aqui dá por 2, aqui não dá. Mas tem que ser o mesmo número que divide o de cima, o numerador, tem que dividir o de baixo, que é o denominador. Então, o que que acontece? O 3 aqui já não dá nenhum dos dois. Já não deu aqui, eu já nem tento o de cima. Porque se ele já não deu aqui, mesmo que dê no de cima, não pode, porque ele não deu de baixo. E tem que ser o mesmo número que divide o denominador, tem que dividir o numerador. Próximo número, o 4, já estava no 3. O 4 dá? Embaixo dá. Opa, embaixo dá. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Deu exato. Mas e em cima? Em cima, 7 dividido por 4. 1 vezes 4, 4 para 7, 3. Não dá, deu sobra. Então já não pode o 4. O 5 não vai poder, só para encurtar aqui. O 6 não vai dar. O próximo número, o 7. O 7 dá em cima. O 7 dá em cima. Tá bom? Só que 7 não dá embaixo. 1 vezes 7, 7. Para 8, 1. Não dá. Por isso que aí 7 já chegou no limite. Se eu colocar 8, dá esse aqui, mas não dá o de cima. Porque aí eu não posso fazer uma divisão assim. Né? Não posso fazer uma divisão assim. Então acabou. Esta já é uma fração irredutível. 7 oitavos já é uma fração irredutível. Ou seja, olha que número grande, né? Do que a gente já estávamos chegando, né? Mas se repare que tem frações que é irredutível, porque esses dois números aqui não dá para dividir eles, o mesmo número que divide o em cima, divide o de baixo, até porque eles não são divisíveis entre si. Ok, pessoas? Tudo bem? Muito obrigado. Por enquanto, na simplificação de fração é esta. Atenção, anote as colas aí, deixa tudo anotado, Tá chegando a prova.